Vamos lá, gente. A gente vai falar do capítulo 13 de Matemática 2, Leis dos Cossenos. Bem, o que a gente tem do Lei dos Cossenos? Vamos dizer que a gente tem um triângulo ABC, coloquei ele ali do lado, onde AB, né, vale C, BC vale A e CA vale B. Ou seja, aonde o ângulo A está olhando é o lado A. Aonde o ângulo B está olhando é o lado B. E aonde o ângulo C está olhando é o lado C. Isso é importante a gente ter essa noção, para a gente poder visualizar isso no triângulo. Tá ok? Então vamos lá. E aí eu tenho o ângulo alfa, que é o ângulo de A. Eu tenho o ângulo beta, que é o ângulo de B. E tenho o ângulo gama, que é o ângulo de C. Beleza? E aí, a lei do cosseno, ela tem, na verdade, é uma fórmula que serve para só a gente manusear ela para o lado que a gente quer. Se a gente quer o lado A, calcular o lado A, né? A gente faz o quê? Pega o que sobra, B ao quadrado mais C ao quadrado, diminui 2 vezes o B e o C e faz o cosseno vezes o cosseno do ângulo A. Então, cosseno de alfa. Ah, eu quero o lado B, descobri o B. É a mesma coisa. Só que agora, se B veio para fora, o A vai para o lugar dele. A ao quadrado, C ao quadrado, né? 2 vezes BC, então agora vai ser 2 vezes AC. E o cosseno de quem? De beta. Agora eu quero C. C ao quadrado, saiu C, foi o B lá para dentro. 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo que está fazendo C. Então são essas 3 relações aí que serão usadas. Então eu tenho, posso grifar, que são as mesmas. Vou grifar aqui para ficar mais bonitinho. Aí. Daqui a pouco a gente vai fazer uma aplicação dela. Vou falar mais uma coisinha importante disso aí. Olha só, aonde que a lei do cosseno é muito usual? A lei do cosseno é muito usual quando eu quero descobrir um lado, mas eu tenho 2 lados, né? Eu tenho 2 lados, eu tenho esse lado, vou chamar de C e de B, e tem um ângulo entre eles. E eu quero descobrir esse lado aqui. Então a lei do cosseno é muito legal para usar isso. Então eu tenho um lado, tenho outro lado, um ângulo entre eles. Né? Poderia ser aqui, ó. Né? Eu teria o A e o C. Beleza? E quando eu também, uma outra maneira também, muito usual a gente trabalhar com lei do cosseno, se eu tiver os 3 lados, né? Chamei aqui de A, de B e de C, e eu quero descobrir um ângulo. Então, se eu tenho os 3 lados e preciso descobrir os ângulos, fica fácil também usando a lei do cosseno. Beleza? Então aí não tem grandes coisas para a gente fazer, não. Eu vou passar um exemplo para a gente ver como é que fica. Ah, mas deixa eu falar uma parada antes. A gente tem o cosseno de alguns ângulos. Esses ângulos, às vezes, são ângulos que a gente não é usual. Eu já falei numa última aula aí dos ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, 30, 45 e 60, a gente consegue o cosseno com mais facilidade. Mas quando eles são ângulos assim, maiores, isso aqui lá na trigonometria no círculo, né, quando a gente aprendeu o círculo trigonométrico, a gente faz redução ao primeiro quadrante. Então a gente tem o círculo trigonométrico e aí os ângulos estão aqui, ó. Aqui é o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Ele roda assim. Então às vezes o ângulo está para o lado de cá, igual nesse caso aí. Então quando ele está para o lado de cá, a gente usa uma formulazinha, que é
180 cosseno do ângulo 180 menos o ângulo. Mas o ângulo no segundo quadrante, o cosseno no segundo quadrante, é negativo. Então a gente tem que botar o sinalzinho de menos. Então vai ser menos cosseno desse ângulo 100, menos o cosseno aqui. Aqui é um especial que eu quero falar depois. E aí o que acontece? Bem, se o ângulo que está aqui é 150, eu vou trocar isso aqui para 150 e vou fazer a conta. Eu vou trocar isso aqui para 135 e vou fazer a conta. Vou trocar isso aqui para 120 e vou fazer a conta. Bem, vai ficar, deixa eu apagar o lado de cá. Ó, vai ficar menos 180 menos 150 é 30. Ah, então quer dizer que o ângulo de 150, o cosseno de 150, é a mesma coisa que o cosseno de 30? Beleza. Então, o cosseno de 135, 180 menos 135, 45. Então, o cosseno de 135 é a mesma coisa que o cosseno de 45. Claro, com sinal de menos, porque ele está no segundo quadrante, o cosseno nesse quadrante é negativo. E menos cosseno de 120, 180 menos 120, cosseno de 60 graus. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui. Então, bem, o cosseno de 30 é o quê? O meio, não é isso? Cosseno de 30 é o meio, então, menos o meio. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Perdão, inverti. Aqui é menos o meio e aqui é raiz de 3 sobre 2. Então ficou assim. Então o cosseno de 150 é a mesma coisa que o cosseno de 30. O cosseno de 135 é o cosseno de 45. O cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60, com um sinal de menos. Então tem um sinalzinho de menos aqui na frente. O cosseno de 180, porque no círculo trigonométrico, a gente tem uns ângulos que são básicos. 0, 90, 180, 270 e 360. Isso em graus. Se eu fosse falar disso em radiano, seria 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Bem, o cosseno de 180, né, ele é menos 1. Então, só para vocês ficarem sabendo. Se você quiser saber quanto é o cosseno, por exemplo, de 270, é 0. O cosseno de 90 também é 0. E o cosseno de 360 é 1. Beleza? Então são alguns aí que são básicos, mas aí porque pode precisar. Vamos fazer uns exercícios aí pra gente treinar. Vamos lá, gente. Olha só, botei dois exemplos. Um pedindo para calcular o lado, deu o ângulo e pediu para calcular o lado. O outro deu os 3 lados e pediu para calcular o ângulo. Vamos fazer. Bem, que é B, né? Vamos pensar que a gente pode usar aquela formulazinha. B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo de 120 graus. Que eu acabei de falar lá atrás ali, que o cosseno de 120 era o mesmo cosseno de 60, que é menos o meio. Beleza. Então isso aqui é menos 1 sobre 2. Bem, B ao quadrado é o que eu quero descobrir. É o nosso x. Vou chamar aqui do nosso x. E o A, 3 ao quadrado. O B, o C, 4 ao quadrado. 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 120, menos 1 sobre 2. Bem, x ao quadrado é 9, 16. Vou dar uma quebra. Olha só esse 2 aqui, ó. E esse 2 aqui. Fazer o quê? Já dá uma eliminada nele. E vai ficar o quê? 3 vezes 4, 12. Mas o menos daqui com o menos do sinal do cosseno, ficou mais. Beleza? Aí 16 mais 12 mais 9 vai dar 37.
x ao quadrado é igual a 37. Logo, x é raiz de 37. Esse é o valor do ângulo do lado x. Tranquilo? Espetado aqui, gente. Vamos lá. Exemplo 2. Agora, o exemplo 2, nós vamos fazer aí do mesmo jeito. Só que agora a gente vai calcular, né, o ângulo. Então, se o ângulo está virado para o 7, ele vai ser o cara que vai ficar do lado de fora do igual, ó. Eu vou usar ele. E vou deixar aqui. Porque se você usar outro, vai dar errado. Agora, se o ângulo estivesse aqui, aí quem ia ficar pro lado de fora aqui do igual era o 8. Se fosse aqui, era o 5. Entendeu? Essa diferença da onde o ângulo está apontando, o ângulo está olhando para esse ladinho aqui, ó. Então, aqui é mais 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes o 5, deixa eu tirar esse aqui para cima, vezes o 8, vezes o cosseno de quem? Desse ângulo beta aí que eu não sei nem quem é. Então aqui vai dar 49, aqui vai dar 25, aqui vai dar 64, aqui vai dar 2 vezes 5, 10, 10 vezes 8, 80, menos 80 cosseno de beta. Vou passar tudo para o lado de cá, 49 menos 25 menos 64, igual a menos 80 cosseno de beta. Beleza? 49 menos 25 menos 64 vai dar menos 40. Menos 80 cosseno de beta. Beta tá feio aqui. Posso cortar um zero, ficar menos 4 igual a menos 8 cosseno de beta. Se passar isso aí dividindo, né? O cosseno de beta é menos 4, divide por menos 8. Que vai dar, simplificando, 1/2. E menos com menos vai dar mais. Então, o cosseno de beta dá 1/2. Beleza? E aí eu teria que... Aí eu vou olhar o seguinte. Lá na tabelinha, qual é o cosseno que dá 1/2? É o cosseno de 60. Logo, beta seria 60 graus. Beleza, gente? É isso aí. Então, ó, esse capítulo aí é só lei dos cossenos. Tá aí a formulazinha, tá bom, gente? Qualquer coisa me manda mensagem.